deve acompanhar, ouvir direitinho o que o Dr. Jean Gorenstein vai dizer para a gente, porque é um momento oportuno para entrevistá-lo. Dr. Jean, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Acabamos de ouvir o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, né, diretor-presidente da Anvisa, e ele nos disse que a informação clara não chegou até o órgão. Por isso que eles resolveram, a partir do momento que aconteceu uma morte de um dos testados e que a informação não chegou de forma precisa, eles resolveram interromper os testes para que se analisassem os fatos assim que eles chegassem. Como chegaram, né? De ontem para hoje, a Anvisa tomou conhecimento do que aconteceu de fato com o testado, que infelizmente acabou falecendo depois da análise, resolveu retomar esses testes ou permitir que os testes foram liberados. Como que o senhor recebe essa notícia? Como que o senhor assimila essa retomada dos testes em um curto espaço de tempo, né? Uma forma célere, eu posso dizer. Muito boa tarde ao senhor, bem-vindo. Tá tudo bem por aí, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Bandeirantes. O que eu quero dizer é que o Instituto Butantan, ele tem uma história de 120 anos em ciência, há décadas em pesquisa. Então sabe muito bem todos os ritos, principalmente em pesquisas de vacinas e soros, sabe muito bem fazer as descrições de eventos que possam realmente ter ocorrido. E não seria diferente no momento como esse. Nós não estamos falando de amadorismo, estamos falando de um instituto que tem esse crivo profissional e histórico. Além do que, ao mesmo tempo que a Anvisa recebeu esse material, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a CONEP, também recebeu. A CONEP, ela é uma plataforma e uma instituição que também rege e fiscaliza todos os trabalhos científicos que são realizados, as pesquisas clínicas que são realizados no nosso país. E ao mesmo tempo que foi enviado para a Anvisa, foi enviado para a CONEP, que imediatamente se colocou baseado nessa documentação e disse, olha, excelente, não há nenhuma associação da vacina com o evento. Portanto, podem continuar nos experimentos da fase 3, da pesquisa clínica da fase 3, ela não precisará ser suspensa. Por isso, a nossa perplexidade, quando nós descobrimos na segunda-feira à noite, pela televisão ou pelos órgãos de imprensa de forma geral, que a Anvisa tinha se colocado com questionamentos e solicitou uma reunião que aconteceria na manhã da terça-feira, na manhã de ontem, como realmente aconteceu. Veja bem, Joel, todas as vezes que existem dúvidas, essas dúvidas são tratadas através desses contatos. Eu preciso de informação adicional. E é o que poderia ter acontecido na manhã do dia seguinte, como aconteceu, e como foi incrementado um ou outro dado que eventualmente ficou pairando em dúvida. Então, não haveria o porquê ter se tomado uma decisão tão austera e tão intempestiva, que é a suspensão de um trabalho. O trabalho não é um impacto cronológico. Nós não tivemos em 2 dias o impacto cronológico, mas o impacto psicológico daqueles que fazem parte do curso, dos voluntários que já receberam e que tornam-se inseguros, e daqueles que teriam ou têm a pretensão de estarem sendo inseridos no estudo e que também podem até questionar se deverão ou não fazê-lo. Então é essa a nossa grande preocupação. Tá, mas a informação clara do que teria acontecido com aquele testado, ela foi enviada ou não para a Anvisa, doutor? Todos os dados que são preenchidos dentro das normativas, existe um formulário que é um formulário que a Anvisa disponibiliza e que é imediatamente inserido e mandado, enviado por via eletrônica. Então, não havia o porquê ter informações de inserção de documentos adicionais nesse contexto. Mas todo o descritivo desse impresso ali estava.
Doutor, vocês foram procurados? Mas você entendeu, Bruna? Tem um formulário padrão da Anvisa. O Instituto Butantan respondeu aquele formulário padrão, apontando que teria uma morte por um evento adverso grave, mas não relacionado à vacina. E pronto. Mas a Anvisa quis saber o porquê que essa pessoa morreu. Porque estamos tratando de um assunto diferente, um assunto delicado. Por isso que houve a paralisação. O senhor entende que, do mesmo jeito que houve a paralisação imediata, rápida, a retomada dos testes também aconteceu de forma rápida e talvez surpreendente, porque para mim acabou sendo uma surpresa. Para o senhor também, doutor? Não, nós entendíamos que ficou dúvida, pairou a dúvida. E essa dúvida foi sanada numa conversa de 1 hora e 20, que poderia ter sido feita sem criar qualquer alarde. E se tivesse isso acontecido, de forma alguma, nós teríamos algum problema. Algum problema, porque nós não teríamos sequer tido qualquer informação ou outra. Existe uma coisa, Joel, que é a diferença entre evento adverso e reação adversa. Reação, ela é ligada à vacina. Por exemplo, eu tomo a vacina, eu tenho febre, dor de cabeça, isso é uma reação à vacina. O evento é qualquer coisa que acontece com um voluntário de um determinado estudo. Então, por exemplo, se ele se levantou da cama, teve uma tontura e caiu, o que nós precisamos fazer? Será que a tontura poderia ser um evento adverso ou uma reação adversa? Aí nós poderíamos virar e falar, não, vamos suspender o estudo para uma melhor análise. Mas aí o cenário envolvido era outro e deixava nítido, claro, não ter nenhuma alusão ou associação com a vacina. Faltou papo. Tá bem claro, pelo menos para mim. Faltou papo, faltou entendimento. Olha, nem que seja por telefone mesmo. Olha, exatamente. doutor, e foi isso que doutor todos Barra nós Torres, nos sensibilizamos. assim, ó, doutor Barra Torres, aqui é o Dimas Covas, ou aqui é o doutor Jean Gorenstein. Então tá acontecendo isso. Como é que é? Então explica pra gente, manda aí, aconteceu aquilo, outro. Então faltou essa comunicação, infelizmente, que levou a esse transtorno todo. Mas você sabe qual foi o problema? É que nós sequer soubemos que havia dúvida. Então, se nós não soubemos da dúvida, essa resposta não poderia ter vindo. E o pior, à medida que não soubemos da dúvida e soubemos através dos meios de comunicação, para ter uma ideia, o professor Dimas Covas estava num programa de televisão, ao vivo, quando ele recebe essa informação no ar. Quer dizer, olha que constrangimento, sem a possibilidade de dizer, não, mas não é isso, a realidade se trata de uma realidade totalmente distinta da qual tem sido colocada. Bom, e esse evento não atrapalhou os testes de forma alguma, porque eles foram retomados em um tempo recorde. Foi menos de 2 dias. Não atrapalhou em hipótese alguma, né, doutor? Joel, no ponto de vista cronológico, seguramente não atrapalhou. Todos os voluntários que receberiam a vacina ontem ou hoje, que teriam esse agendamento já estabelecido, vão ser realocados em outras agendas dos seus dos consultórios, enfim, serão realocados. Porém, nós temos que entender que isso tem um impacto psicológico, das pessoas reavaliarem o seu desejo natural de continuarem o curso. Eu acho que eu não vou tomar a segunda dose. Ou aquele que iria iniciar o estudo falar, será que eu devo tomar essa segunda dose? Então, essa insegurança é algo natural do ser humano. Então, é isso que nós vamos agora fazer um outro trabalho de reforçar que é uma vacina segura, de reforçar a participação dos voluntários, de tranquilizá-los que é a vacina mais segura doutor, que fomos até o momento. Eu sei que é chato, o senhor como secretário estadual de saúde, ter um estudo de uma vacina promissora como é a vacina do Instituto Butantan paralisada. Isso não agrada a ninguém. Mas o senhor não entende também, no fundo do coração, que a Anvisa, a partir de uma dúvida, resolveu parar os testes dali para retirar essa dúvida, para tirar qualquer dúvida no ar? O senhor não entende assim? Porque eu fiquei com o pé atrás quando houve a paralisação dos estudos. Mas tirei esse pé que estava atrás a partir da tarde de hoje. Que a própria Anvisa liberou os testes aí, foi tudo muito rápido. Então eu não vi ali nenhuma interferência política, nada diferente de um trâmite legal
um trâmite normal a partir do momento que faltou comunicação, sabe? Que faltou aquele bom papo que eu acabei de colocar para o senhor. O senhor não entende também como uma decisão segura, austera, eu diria? Eu digo para você uma coisa. Eu acho que, primeiro, a gente está falando do Butantan, mas também temos que falar da Agência Nacional de Vigilância pela sua história, sua competência ilibada. Sem dúvida alguma, não tem discussão com relação a tudo isso. E eu entendo que, nesse ínterim, existem pessoas e que talvez essa falta de compreensão de um ou de outro possam ter gerado esse constrangimento entre as partes. Mas seguramente é algo que nós já superamos, das partes, que nós continuamos consagrando todo o respeito e crédito, e seguramente os estudos continuarão e dessa maneira os resultados serão obtidos o mais breve possível e aí sim, novamente, a Agência Nacional de Vigilância dará a sua chancela e dando a sua chancela, mostrando e conformando e confirmando a eficácia da vacina, nós poderemos imunizar os brasileiros do Brasil. Secretário, o senhor disse aqui um pouquinho mais cedo que não teve nenhum impacto cronológico, porque a gente fala de uma paralisação de menos de 2 dias, mas que teve um impacto psicológico, principalmente de outros voluntários que tomaram a Coronavac. Vocês foram procurados, o Instituto Butantan foi procurado por algum desses voluntários com algum tipo de preocupação, precisando de algum apoio psicológico, ou isso não aconteceu? Nós não tivemos uma grande demanda, mas pontualmente um ou outro se assustou. Doutor, o senhor acha que eu devo continuar a vacina? O senhor acha segura mesmo? Então é natural, você passa a ter no teu meio próximo de pessoas que fizeram uso da vacina, uma vez que ela é aberta e foi aberta para a comunidade médica, nutricionistas, enfermeiros. Então são pessoas que fazem parte também do nosso convívio comum. E elas tendem a nos ligar com essa preocupação. Então, se isso é o meu termômetro pessoal, também o será para outras pessoas. Mas faz parte do jogo, né, o doutor? Não tenho dúvida. O que mais importa é nós consagrarmos tanto o estudo muito bem desenhado, muito bem seguido, com toda a segurança, que é isso que é mais importante para que nós possamos ter uma vacina logo, breve, no nosso meio. E mais importante que isso é esquecer o que aconteceu agora. Né? É tocar para frente, tocar os testes aí, fazer de tudo para que a vacina tenha os testes concluídos, apresentados à Anvisa e que a Anvisa tenha o tempo necessário para aprovar essa vacina o quanto antes. Não adianta a gente ficar remoendo agora esse problema que todos nós vivemos, que é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Sim. Né? Se realmente se tratasse de um insucesso, o que não foi o caso, que não é o caso da vacina do Instituto Butantan, seria muito triste. Seria uma perda para o planeta, de um grande trabalho, de um grande e extenso trabalho científico, né? Que tem um objetivo muito claro e nobre, que é salvar vidas. Então, olha, ninguém perderia e ninguém ganharia numa história como essa. Então, acho que a gente deve esquecer o problema. A lição que fica é que devemos ter mais papo daqui para frente, uma comunicação melhor daqui para frente entre os órgãos envolvidos e que a Anvisa agiu pelo excesso. Acabou, talvez, pecando pelo excesso, não sei nem se a palavra é essa, acho que não deveria colocar pecando, mas ela agiu de forma excessiva, mas muito mais com o objetivo, pelo que eu entendi, de proteger as pessoas que estão envolvidas ali, até que se tirasse qualquer tipo de dúvida. Eu acho que é difícil de assimilar isso como governo do Estado de São Paulo, como o senhor aí estando na posição de secretário estadual de saúde, mas é claro que o senhor vai digerir isso, assim como o governador deve digerir e entender que tudo foi resolvido, tudo foi sanado e daqui para frente a história será outra, viu, doutor? E, doutor, os testes, o caso desse voluntário ainda vai continuar sob sigilo, mas dá para a gente já dizer, ao menos, se ele tomou a vacina de fato, se era placebo, quando é que a gente vai ter essa informação? Essa informação também virá por órgãos oficiais de estudos científicos, visando dessa forma toda a característica ética do estudo. Isso é fundamental. Agora, uma coisa que é bastante importante, Joel, nós estamos falando muito que, além de secretário da Saúde, eu sou médico. Por isso,
tendo sempre na minha mente a questão da retidão, a questão da transparência. E todos os dados foram passados e repassados de uma forma transparente. Portanto, nós imaginávamos uma análise também bastante criteriosa, de uma forma mais técnica do que talvez uma dúvida passional. Então, por isso, a nossa perplexidade e a reação que tivemos. Nós entendemos que se fosse numa outra circunstância, que vocês estão entendendo muito bem o que eu digo, nós teríamos uma tranquilidade de entender, não, o evento em questão merece ser analisado. Por exemplo, o que eu quero lhe dizer, que se eu tenho alguém que desmaia e que, qual é o risco disso? Isso é um evento, mas pode estar relacionado à vacina. Mas, pela consagração dos fatos em questão, especialmente pontuados... Uma coisa eu tenho certeza, doutor, esse problema não vai se repetir até o final dos estudos. Não tenha dúvida. Não é verdade? Dúvida, Joel, então, é isso mesmo. Então a gente tem que aprender com os problemas. Pois é. O governo está aprendendo com os problemas, a Anvisa também está aprendendo com os problemas. Todos nós aprendemos com os problemas. Quem não aprende com um determinado problema que enfrenta, sabe ou não é. Doutor, aquele abraço, viu? Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, Joel. É sempre um prazer falar com você. E pela presteza de sempre. O prazer é todo meu, viu? Obrigada, sorte ao doutor. senhor, porque a sorte do senhor é a sorte nossa também. É isso aí. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até logo.